Esses são os piores gastos que você pode cometer até os 30 anos. Então, assista esse vídeo. Se você tem menos de 30 anos, é importante que você se atente ao que eu vou falar aqui, para que você possa analisar a sua vida com base em alguém que tenha capacidade de te dar algum conselho. E se você já passou dos 30 anos, assista esse vídeo de uma forma mais leve. Não pense que agora tudo acabou para você. Mas, claro, tente analisar como que você pode mudar as coisas daqui para frente, porque com certeza você tem muito mais maturidade do que uma pessoa que está abaixo dos 30 anos. E outra coisa que eu também gostaria de dizer é que não leve esse vídeo tão a sério, pois é um vídeo com o intuito educativo e não literal. Então, vamos lá. Bom, para começar, eu gostaria de separar aqui alguns gastos, né, que eu coloquei todos aqui embaixo, e aqui do lado eu coloquei a categoria, ou seja, pode ser um gasto inteligente, pode ser um investimento, alguns gastos que você deve ter cuidado, pois em excesso eles podem ser bem ruins, mas se não for de forma excessiva e for de forma controlada, não tem nenhum problema. Agora, essa categoria aqui eu coloquei que você vai chegar aos 40 na casa da sua mãe. Essa é mais uma brincadeira, na verdade você não precisa levar isso tão a sério. E se você tiver ferrado para sempre, agora, meu amigo. E essa última categoria é só para que você fique longe desse tipo de gasto, pelo amor de Deus. Então, vamos começar aqui pelo celular. Na minha opinião, o celular, ele é capaz de fazer tantas coisas e tantas coisas boas para você, para sua vida, que na minha visão, ele não pode ser considerado um gasto fútil. Na minha visão, um celular, ele pode sim ser um gasto inteligente. Então, apesar de que ele pode ou não ser um investimento, eu vou colocar ele na maior categoria pelo fato de que, na verdade, eu vou colocar ele aqui, pode ser um investimento. E eu vou dizer isso porque nem todo mundo sabe do potencial que ele tem. Então, hoje em dia, como o conhecimento ainda não é tão difundido na sociedade, a gente pode dizer que ele pode ser um investimento. Mas a realidade é que se a gente tivesse um pouco mais de inteligência financeira, ele seria considerado um gasto inteligente. Depois, nós temos aqui o gasto com automóveis. Na minha opinião, pode ser um investimento também, pois se você, por exemplo, usa esse carro para trabalhar, para fazer entregas, para trabalhar de Uber, por exemplo, você está utilizando ele como um investimento, pois com certeza ele vai te trazer um retorno bem maior do que aquele gasto que você tem. Então, dessa maneira, você vai estar tendo um retorno sobre aquele gasto. Então, na minha visão, ele é sim um gasto inteligente. Agora, você pode ter um pouco de cuidado com ele, porque às vezes você pode estar comprando um automóvel que não é para você, no caso que você não deveria estar comprando, simplesmente para agradar pessoas, para se aparecer. Isso com certeza vai aumentar o seu ego e vai diminuir o seu bolso e também com certeza vai diminuir a sua perspectiva financeira no futuro, beleza? O próximo que eu quero falar aqui são os fast foods. Então, se você é alguém que gosta de iFood, gosta de comer no Mac, vários desses fast foods que a gente conhece, a minha visão é, você deveria cortar? Sinceramente, acredito que na maior parte dos casos, não. Porque se você está gastando dinheiro com isso, eu imagino que você tenha uma condição financeira suficiente. Mas saiba que fazer comida em casa é muito mais barato. Porém, aqui tem uma dica também. Se você usa pouco o aplicativo do iFood, por exemplo, provavelmente eles vão te dar mais descontos nas vezes que você utilizar, porque eles querem te incentivar a gastar mais. Então,
se você usar pouco, se você gosta de usar e começa a usar pouco, provavelmente você vai economizar mais. Não só por estar gastando menos, mas também por estar recebendo mais ofertas de desconto. Agora só toma cuidado para não exagerar, mas tá tranquilo. Outra coisa que nós temos aqui é Netflix, Spotify, Prime Video, ou seja, todas as streamings em geral, assinatura, YouTube Premium, tudo isso daqui se encaixa nessa mesma categoria dos fast foods. Tenha cuidado, porque se você estiver utilizando isso daqui de uma forma desenfreada, ou seja, você assina todas elas e não usa nenhuma, na minha opinião, né? Se você assina todas elas, ou você tem que ter uma boa renda para que você possa bancar tudo isso tranquilamente, ou você é doido, porque não tem como você assistir tudo. Então, assim, eu assino alguns desses, por exemplo, eu assino Netflix, Prime Video, assino Crunchyroll, HBO Max e Disney Plus, YouTube Premium. Eu assino esses 6 itens, mas eu utilizo eles com uma certa frequência. Então, eu e a minha esposa, a gente costuma assistir. Então, a gente toda semana está assistindo alguma coisa. A gente acaba utilizando todos. Mas a gente vê todos os conteúdos que tem lá? Não. A gente usa ali um número, eu diria que um número médio bacana ali por semana, né? Agora, se você tem vários e você não utiliza nenhum, ou se tem algum deles que você não tá usando, cancela. Toma cuidado. Porque bota na ponta do lápis, se cada coisinha aqui custa R$30, você vai colocar 6, 7, 8 desses itens aqui, você já vai estar gastando R$200 praticamente por mês, só em assinatura. Então pode não compensar. Mas se, por exemplo, você assina Netflix e aí às vezes lança um filme no cinema e você não pode assistir, igual já aconteceu comigo. Por exemplo, o filme do Adão Negro, se eu não me engano, lançou no cinema, eu esperei um pouco e consegui assisti-lo pelo HBO Max, se eu não me engano. Então assim, economizei, porque eu não gastei dinheiro para ir no cinema. Então você consegue também economizar. Agora, de todos, o mais baratinho aqui eu diria que é o Prime Video, porque ele é bem barato e, tipo assim, você consegue encontrar vários filmes. Mas eu admiti que às vezes eu não gosto muito dos filmes que tem lá, e tem filmes bons que você vai querer assistir, como por exemplo, eu fui assistir o filme do Eminem e eu tive que pagar. Mas enfim, vamos para o próximo tópico aqui, que são as joias. Eu sou suspeito para falar das joias, porque eu trabalho com isso. Mas, o que eu posso te dizer? Elas podem ou não ser um investimento. Como assim? Se você está gastando para se aparecer, com certeza é um gasto, você vai chegar aos 40 na casa da mãe. Mas, se você utilizar as joias para guardar dinheiro, é uma maneira inteligente de você armazenar o seu dinheiro. Por exemplo, se você comparar um cordão de ouro que valha R$1.000 com uma pessoa que tem R$1.000 e deixa, sei lá, na poupança ou simplesmente deixa na carteira, você com certeza tem mais dinheiro do que ela, porque o ouro não vai desvalorizar. E se ele desvalorizar, com certeza ele vai subir depois. Enquanto isso, a moeda fiduciária, ou seja, o real, por exemplo, ele está sempre inflacionando, sempre perdendo valor, que é isso que é a inflação, inclusive. Então, as joias podem sim ser um investimento. Agora, se você vende joias, se você é revendedor, aí com certeza é um investimento bem inteligente. Outro ponto aqui, jogos. Tem uma questão interessante sobre os jogos, que hoje em dia é muito comum utilizá-los como forma de entretenimento. E não importa a idade, muita gente gosta de jogos. Hoje em dia não é só para quem é criança, mas sim para adolescentes, jovens adultos,
o pessoal de todas as idades, na verdade. Então, se você tá gastando com jogos, tenha cuidado. Porque eles podem fazer com que você gaste mais do que você devia, já que existe muita dopamina. As empresas sempre trabalham querendo que os jogadores gastem mais, então toma cuidado. Tenta colocar um limite por mês de quanto que você vai gastar. Bom, esse daqui é o jogo do tigrinho. Sendo bem sincero, vou colocar no ferrado para sempre. Porque quem gasta dinheiro nisso pode se viciar de uma forma tão grande que uma vez eu já vi uma entrevista com alguns jogadores e eles disseram que estão perdendo dinheiro, mas não conseguem parar. Então assim, esse é o pior gasto que você pode ter. Saiba que você está jogando seu dinheiro no lixo se você está gastando com apostas de todos os tipos. Outra coisa também que pode ou não ser investimento são viagens. Na minha visão, viagem é um gasto inteligente. Se você não exagerar, ele é um gasto inteligente. Então, na verdade, eu vou colocar até aqui em cima, né? Porque quando você viaja, você abre os seus olhos, abre a sua visão para uma forma diferente de se viver. Você começa a ver novos negócios, novas oportunidades, uma cultura diferente. Você aumenta o seu portfólio. Portfólio não, na verdade você aumenta o seu repertório de histórias, de fala, o seu repertório em relação a conhecer culturas. Então, isso é muito bom, pode abrir muito a sua mente. Agora, outro gasto aqui, que eu não vou colocar no ferrado para sempre, mas eu vou colocar aqui que você vai chegar aos 40 na casa da sua mãe, é com festas. Se você é uma pessoa que gasta muito dinheiro com festa, primeiramente, quem sou eu para falar mal de você, né? O dinheiro é seu. Mas, o que eu posso dizer? Cuidado, pois quando você vai numa festa, muitas vezes você não só gasta o dinheiro do convite, ou melhor, do ingresso da festa. Você também gasta o dinheiro das bebidas que vão ter lá, da comida. Muitas vezes você vai para outro lugar depois da festa ou antes da festa. E você também tem o gasto com a locomoção. Então, toma muito cuidado com isso daqui. Pelo amor de Deus, porque assim como esses daqui de baixo, você pode se viciar em gastar dinheiro assim e você também pode se descontrolar gastando mais do que devia, visto que você estará em um ambiente social onde as pessoas querem se aparecer. Outro gasto, que na minha opinião é muito inteligente, é com estudos, seja livros, mentorias, cursos, tanto presenciais quanto cursos online ou faculdade. Enfim, na minha visão, estudar é sempre bom. Você só precisa tomar um certo cuidado com o que você está estudando. Porque veja, às vezes você quer estudar uma coisa que você não realmente quer seguir aquilo como uma carreira, ou às vezes você está estudando algo que você está gastando muito dinheiro, por exemplo, uma faculdade, e você não quer trabalhar naquilo de verdade. Então, existem formas muito mais baratas que você pode gastar o seu dinheiro estudando e ter um trabalho, ter um retorno muito melhor lá na frente. Então, comece a pesquisar sobre o que você pode estudar e comece a comparar. Ao invés de eu gastar 50 mil nessa faculdade, talvez faça sentido eu gastar 5 mil nesse curso. É um exemplo de comparativo que eu fiz e para mim deu certo. E você pode fazer para ver se funciona para você, claro. Outro gasto aqui também que eu queria falar é sobre Uber. Na minha visão, ter um carro é bom, mas se você quer economizar, ao invés de comprar um carro, com certeza é melhor você andar de Uber. Então eu vou colocar aqui como um gasto inteligente. Não vou falar muito porque é só isso mesmo. Você não tem gasto com manutenção nem nada e ainda ajuda a economia a girar um pouco. Muita gente quer se aparecer e quer gastar com viagens, com celular caro, carro, quer gastar dinheiro com festa, com muitas coisas. Mas existe uma coisa que é interessante que você pode utilizar como um investimento,
que são as roupas. Na minha visão, muitas pessoas acabam querendo se aparecer comprando coisas que são muito caras, mas as roupas, elas te ajudam a estar bem em muitas situações. Então, por exemplo, se você tem roupas adequadas para uma entrevista de emprego, isso, na minha opinião, é um gasto inteligente, é um investimento, porque essas roupas, elas podem sim te ajudar a conseguir um emprego. Por incrível que pareça, eu não sou o defensor de que você tem que ter a melhor aparência e você tem que fingir ser quem não é. Não, eu tô dizendo, invista nas suas roupas, tanto roupas que podem fazer com que você pareça alguém mais confiável, quanto roupas que vão durar mais, que vão ter uma boa qualidade, porque dessa forma você vai economizar. Então, na minha visão, se você não exagerar na compra de roupas e você ter essa visão, é um investimento, tá? Eu até colocaria aqui, mas eu sei que muita gente gasta dinheiro com isso sem pensar para que está gastando. E aí, simplesmente, acaba torrando muito dinheiro com roupas. Outro gasto que se tornou famoso há um tempo atrás aqui é o OnlyFans. Na minha opinião, ferrado para sempre. Isso daqui com certeza vicia você de uma forma muito mais alta do que, por exemplo, gastar em festa, em jogos, em comida. Então, assim, se você tá gastando dinheiro com isso, sinceramente, para agora, vai num psicólogo, sei lá, tenta dar um jeito, porque, na minha opinião, isso daqui é o pior gasto da lista que você pode ter. Eu não vou nem entrar em questões morais aqui. Bom, a gente tem aqui também imóvel. Muita gente fala sobre alugar, comprar, enfim. A realidade é que o mercado imobiliário no Brasil, ele é sempre muito quente. Sempre é muito quente, né? Sempre está quente. E, sendo bem sincero, pode sim ser um investimento. Pois quando você compra um imóvel, você pode alugá-lo. Ou você pode morar nele e parar de pagar aluguel. Então, assim, se você não se endividar e não fazer algo que está além das suas condições, comprar um imóvel, ter um planejamento, vale muito a pena. Eu colocaria que é um gasto inteligente, mas eu sei que muita gente se endivida com isso. Na verdade, eu vou até colocar aqui como um gasto inteligente mesmo, porque o avião, as viagens também, muita gente se endivida e eu coloquei aqui como gasto inteligente. Bom, eu tenho aqui um outro gasto inteligente que é computador e notebook. Na minha opinião, esse daqui, na verdade, ele é até um dos melhores gastos que você pode ter, tá? Esse e estudos, se a gente fosse colocar aqui numa lista. Por quê? Gastar dinheiro com moradia inteligente, gastar com Uber vai te poupar dinheiro, porque você não precisaria comprar um carro, por exemplo, então é inteligente. Viajar também é. Estudar vai te ajudar a utilizar os seus recursos que você tem de uma forma mais produtiva. E ter um computador, na minha visão, é algo que pode te ajudar de muitas formas. Como, por exemplo, vou dar um exemplo da minha experiência. Eu comecei a usar o meu notebook para ganhar mais dinheiro, para trabalhar, construir um negócio, ou melhor, mais de um negócio. Eu consegui utilizar o notebook para estudar, então eu economizei dinheiro também com estudo. Ele também pode ser utilizado para jogos, assim você pode jogar algum jogo de graça pelo computador sem que você precise comprar. Enfim, ele é muito bom. Você pode fazer muitas coisas aqui. Você pode entender sobre viagens, pode pesquisar, pode estudar para você poder tomar as melhores decisões dentro de gastos que já são inteligentes, por exemplo. Então, o notebook, na minha opinião, ou um computador, é um gasto muito inteligente para você fazer. E aí eu tenho mais dois aqui. Por exemplo, negócios. Você pode até fazer um mau investimento, investindo em um negócio que não vai para frente, como eu já fiz no passado diversas vezes.
Mas eu vou te dizer uma coisa, mesmo dando errado, um negócio sempre te ensina alguma coisa. Você sempre sai melhor do que você estava antes de investir nesse negócio. Então, ele tem chance de dar muito certo ou um pouco errado. Obviamente, se você cometer a burrice de investir R$200 mil em uma locadora de vídeos cassetes, você vai se ferrar bonito. E aí, com certeza, você vai chegar aos 40 anos na casa da sua mãe. Não, brincadeira, ainda tem conserto. Esses caras aqui são piores. Mas investir em negócios é muito bom, porque você aprende muito e consegue crescer bastante. E por último, eu queria falar de casamento. Muita gente vai dizer que quem investe em casamento tá ferrado para sempre. Tem gente que vai falar assim, não, é só ter cuidado, porque pode ser bom, pode ou não. Muita gente vai ficar nessas opiniões aqui mais negativas, mas esse vídeo é a minha opinião. E eu vou dizer que casamento é um gasto inteligente. É claro que vão ter as pessoas que vão falar assim, mas eu casei, me divorciei, perdi 50% de tudo que eu tinha e tudo mais. Realmente existem pessoas que vão ter esse tipo de problema, mas não significa que o gasto é inteligente, que em 100% das vezes vai ser um gasto inteligente. Obviamente a gente também vai ter os erros, porém, na maior parte, o casamento ele tem muitas vantagens. E eu, por exemplo, eu acredito que o casamento ele te traz muita estabilidade, tanto emocional, tanto estabilidade sobre os seus objetivos de vida. Você começa a pensar de uma forma mais madura, mais inteligente, mais objetiva. Você tendo alguém do seu lado que também quer crescer, isso facilita muito mais, porque duas mentes pensam melhor do que uma. Então, o casamento é como se fosse uma sociedade 24 horas por dia, vamos dizer assim. Então, é um sócio ali para sua vida. Então, na minha opinião, um casamento é sim um gasto inteligente. Ou seja, se você está preocupado, mas eu vou gastar muito dinheiro para me casar, às vezes você consegue se casar, e eu vou dar o exemplo do meu caso, sem que você perca R$1 do dinheiro que você tem. Como assim? Você pode, por exemplo, separar um dinheiro para você fazer o casamento e você pode contar com ajuda de pessoas. Muita gente se comove quando um casamento está sendo realizado e acaba ajudando. Então, você tem essa vantagem. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco mais sobre a sua vida, sobre seus gastos e o que você pode ou não fazer. Eu não quero aqui cagar nenhuma regra, mas se você está querendo ajuda de alguém, se você está querendo conselhos, a minha opinião já foi colocada nesse vídeo. Espero ouvir um pouco do que você acha, se você discorda de algum ponto, se você tem alguma experiência de vida para compartilhar, eu tenho certeza que isso pode ajudar alguém, que é essa a minha intenção aqui no canal. Então, clica aqui, se inscreva e depois assista o próximo vídeo que vai estar aparecendo aqui no meio da tela. E te vejo no outro vídeo. Até mais!